Fala pessoal, hoje a gente está aqui para falar de planejamento financeiro. Eu estou aqui com a Tatiana Góes, CEO da Góes Investimentos. Eu e a Tati, a gente participa junto, né, do grupo de Mastermind aqui em São Paulo. A gente se conheceu onde só tem empresário foda, né, Tati? Só empresário. Todo mundo líder de mercado. E essa troca é muito legal, né? Pô, toda vez que vem aqui eu volto com a cabeça fritando de ideia, né? E eu costumo falar que, assim, é muito legal esse ambiente, né? Porque, tipo, a gente só fala de prosperidade, só fala de coisa boa, então automaticamente isso E é um renova... grupo que a gente sente que todo mundo quer o bem do outro. Exatamente. O que eu posso te ajudar, o que eu posso somar no teu negócio. Exatamente, todo mundo se ajuda muito, né? Cara, eu tô curtindo muito e, pô, é um prazer estar nessa jornada junto com você. Aí para esse bate-papo. Não, qual que é o intuito desse canal, Tati? A gente ajuda empreendedores, né? Ou quem quer se tornar empreendedor, quem sonha em empreender, né? A gente sabe que não é um desafio fácil, principalmente no Brasil. Principalmente para as mulheres. Um ambiente muito hostil para se empreender, onde que a carga tributária é uma das mais altas do mundo. E acho que isso que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com isso, com esses desafios do empreendedor, né? E da importância do empreendedor se planejar, né? Exatamente. Até para evitar determinados problemas aí. Exatamente. Tati, conta pra gente então, o que é planejamento financeiro? Olha, existem algumas bases do planejamento financeiro, que o primeiro passo para a gente começar a se planejar é pensar no nosso orçamento doméstico. É estranho isso, mas é comum eu pegar lá no meu consultório financeiro, vou falar assim, pessoas que não têm a menor ideia quanto ganha e quanto gasta. Entendi. Médico, então o planejamento pessoal tem tudo a ver com o planejamento empresarial. Totalmente, porque se você está amarrado, porque o que acontece com o empresário? Ele começa a misturar a conta dele da empresa com a conta dele pessoa física. Eu já vi muita empresa falir assim. Começa a ver o caixa da empresa muito próspero, enfiar a mão no caixa, comprar um carro novo, comprar isso, comprar aquilo, e de repente a empresa empobrece junto com ele, ou empobrece ele. Né? Exatamente. E um bom planejamento vai fazer com que o empresário, digamos assim, tenha estratégias para a empresa enriquecer e ele ficar pobrinho, porque não pobrinho nesse sentido, né? É apenas uma brincadeira, mas ele tem que fazer uma gestão inteligente. Eu já vi empresa, desse caixa. Eu já vi empresa dando lucro quebrar, porque não tem capital de giro. O capital de giro é saqueado pelo empreendedor. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo clássico. Tinha uma pizzaria vizinha lá de uma casa que eu morei no passado. A pizzaria é excelente, uma empresa familiar, todo mundo ia lá, os caras começaram a prosperar. O que aconteceu? O filho, lá na idade de 18 anos, pai quer um carro, comprou o carrão para o filho. E eu via constantemente, não só o filho, mas outras pessoas da família, abrir o caixa mesmo da pizzaria, enfiava a mão, pegava dinheiro e ia gastar. O que aconteceu? Chegou um momento que os custos eles não estavam conseguindo pagar os custos do empreendimento deles, da operação, começaram a diminuir, digamos assim, a piorar a qualidade da pizza. Obviamente os clientes sentiram e passaram a não ir mais, faliu a empresa. Entende? Eu também conheço um caso bem interessante. Juntou dois sócios, né? Eram duas famílias. Sim. Abriram um negócio em outra cidade, coisa de 150, 200 quilômetros. Aí uma das famílias mudou todo mundo para lá para tomar conta desse negócio. Então. E aí essa família folgava 2 finais de semana, e aí o outro sócio tinha que deslocar para lá para render esse pessoal no final de semana. E aí o pai tinha uma casa de aluguel, a filha com o namorado locou uma outra casa, aí eles eram sócios de clube, o outro sócio quando ia para lá tinha que alugar o hotel, tinha um valor do deslocamento, e adivinha quem pagava essa conta? Obviamente que a empresa. A empresa. E aí, cadê a empresa agora? E a empresa quebrou, assim, era uma empresa, uma lanchonete, ela quebrou dando mais ou menos 15 mil de lucro.
Entendi. que eu acompanhei de perto. E é exatamente isso. Você entende, então, como o planejamento financeiro para o empresário é de suma importância? Porque dentro do planejamento financeiro a gente vai olhar planejamento sucessório, vai olhar orçamento doméstico, vai olhar aonde alocar melhor os investimentos para todos os objetivos que o empresário e a empresa possuem. Tá? Então, quer dizer, é diferente você ser atendido por um gerente de banco ou um assessor de investimentos, que na verdade eles trabalham para a marca que eles representam. Eles têm meta para bater como todo vendedor, tá? Sim. Um planejador financeiro trabalha para o cliente paga ele. Da mesma forma que você, por exemplo, gosta de academia. Para você ter um resultado melhor, você vai ter que pagar um personal. Sim. Né? Por exemplo, eu fui bailarina a minha vida inteira. Eu precisava de uma boa coreógrafa, né? E isso custa para que você tenha um resultado que você espera. Né? Um bom treinador. Então, um planejador financeiro, e no meu caso, por exemplo, eu sou economista, minha equipe tem 3 economistas, contador, advogado tributarista, engenheiro, até porque o cara que faz planejamento financeiro, ele tem que saber fazer conta. E muitas vezes fazer a conta do erro ou do acerto para o empresário, para o cliente. Né? Porque você paga a pessoa para fazer conta para você. Então, exatamente, é muito mais fácil para o cliente ele prosperar e fazer as melhores escolhas, até por questões sucessórias. Por exemplo, eu atendi uma família que o patriarca faleceu. Eu atendo muito junto com o advogado, tá? Porque a gente coloca produtos financeiros dentro das questões sucessórias. E aí era a matriarca, a senhora, com os 3 filhos. Um filho já casado e 2 filhos ainda solteiros. Então, entrou até no planejamento sucessório, até no planejamento familiar de tudo que aquela família possuía, a questão que os outros filhos, se fossem se casar, iriam obrigatoriamente casar com separação total de bens. Então, quer dizer, um planejamento ele pode englobar, inclusive, as suas decisões, pode não, engloba as decisões familiares com a pessoa que você confia, entende? Porque o planejador, ele chama o melhor tributarista, ele chama, isso tem um custo alto. Não, isso está incluso dentro do planejamento. Tem um custo alto se você, digamos assim, abandona e, de repente, e eu vejo isso muito, né? Por exemplo, eu atendia 3 sócios de um hospital, tá? Do hospital de oncologia. Um dos sócios faleceu. A esposa chegou, sentou na mesa, quero sentar na mesa da diretoria. Como assim? Ela não é médica. E aí você vai dizer, não, você não pode dizer não, porque ela é esposa. E aí atrapalha todo o planejamento da empresa. Porque são várias famílias. Meu irmão, meu tio. Você não sabe, tem cunhado, tem tudo. Então, inclusive para a empresa sobreviver às intempéries normais. E eu sempre dou um exemplo da Guinness. Você gosta de cerveja, né? Conhece a cerveja Guinness? Eu tomo pouca cerveja hoje, mas conheço. A Argentina, conhece a cerveja Guinness, tá? Eu morei na Irlanda um bom tempo, tá? Você entra na fábrica da Guinness, todo mundo olhando tudo, eu olhando o contrato de aluguel da cervejaria, que foi assinado em 1700 e alguma coisa. O senhor Guinness resolveu alugar o galpão, falou assim, eu quero montar uma fábrica de cerveja aqui. Aí o dono do galpão, muito achando que era esperto, falou assim, tudo bem, pode alugar, né? Você quer dar quanto? Eu falei assim, não, eu quero alugar por 1000 anos. Ele, como assim? Acho que é uma coisa assim, 1000 anos. Eu estou chutando, não me lembro se é 100 anos, 500, mas eu acho que foram 1000, 10.000 anos, uma coisa assim. Só que se eu falir, eu vou ter que pagar aluguel para você o resto da minha vida. E os meus sucessores e todo mundo. Agora, se eu prosperar, você não pode aumentar $1, €1, um dinheiro da época desse aluguel aqui. O que aconteceu? A fábrica prosperou, o aluguel daquele galpão hoje virou um museu, é a mesma coisa, é um fato histórico, mas aí a gente pensa, o senhor Guinness morreu, tiveram os seus sucessores, os seus filhos, né? Entrou fusão, outras famílias entraram. Como é que aquela fábrica até hoje prospera, continua prosperando e tudo solucionado? Porque dentro do planejamento financeiro, que principalmente ali o inglês, o irlandês, tá? Eles têm hábito de fazer, eles amarram o negócio para que, se houver algum problema, os sucessores possam dar continuidade a um patrimônio. Porque eu tenho certeza que o seu sentimento é que tudo que você está construindo para os seus filhos. Sim. E que eles possam prosperar e que sua empresa possa continuar, independente do que aconteça com a gente. Isso é planejamento sucessório, né? Isso é planejamento financeiro. Entra tudo. Ah, tá.
É porque a segunda pergunta que eu ia te fazer é o que era de fato o planejamento sucessório. Eu acho que eu conversei com alguém recentemente O que ela me sucessório está falou... dentro do financeiro, porque a Sim, gente não pode divorciar financeiro do sucessório. Porque entendi. impacta no teu bolso. Tati, e é uma questão tão delicada o planejamento. Outro dia eu vi um caso de uma pessoa que deixou um testamento. O pai de família faleceu, tinha uma baita herança, mas e deixou o testamento, mas para fazer o inventário demandava um valor de, cara, próximo de 500 mil para iniciar o inventário e a Eu família vi não isso, tinha o eu vi. dinheiro, Olha, com o dinheiro preso na conta aí do tem que entrar com o falecido. juiz para liberar algum patrimônio, para poder vender o patrimônio. Eu atendi uma senhora que eu nunca esqueci dela, no ano de 2008, esposa de um fazendeiro. Ela nunca havia entrado numa agência bancária. Eu trabalhava no HSBC, eu era consultora financeira do banco. O marido faleceu na fazenda por algum motivo. Ela nunca tinha entrado numa agência bancária. Tá? A única coisa que ela sabia era gastar o cartão de crédito. E de repente ela teve que resolver conta corrente, inventário, tudo. Um dos filhos fazendo medicina, pagando lá, medicina numa particular, imagina quanto não era parcela. Os outros 2 filhos em colégio, obviamente, dos melhores da cidade. Então, quer dizer, o padrão de vida dela altíssimo e ela não sabia fazer nada. O cara morreu e ela não ficou tudo bloqueado. Ela teve que tirar as crianças da escola, botou as crianças num colégio público. Essa mulher sofreu que você não acredita. Demorou 2 anos para a justiça liberar alguma coisa para ela poder vender e pagar o início do inventário, que era uma fortuna dessas. Tati, eu queria te fazer 2 perguntas agora. O que é offshore e paraíso fiscal? Desde esses escândalos de Lava Jato, a gente vê muito falar em offshore. Sim. E a gente tem a sensação que é uma coisa ilegal. Porque a televisão prega isso como ilegal, né? Mas é ilegal como eles utilizam essas offshores, né? Não, na verdade, o conceito é interessante e importante. Por exemplo, você tem alguma coisa que você comprou fora do Brasil? Um tênis, celular, um computador? Sim. Várias coisas. Hoje Sim. é comum, né? Sim. Todas essas 2 aquisições fora do Brasil são offshore. Offshore significa além mar. Offshore não significa paraíso fiscal. Para um suíço, por exemplo, que paga em torno de 60% imposto sucessório, ou para um americano que tem que pagar de 40% a 50% imposto sucessório em causa-morte, o Brasil é um paraíso fiscal. A gente cobra 4%, 6%, 8% de imposto sucessório. Então, o Banco Central brasileiro considera paraíso fiscal toda e qualquer jurisdição que tenha impostos menores do que os cobrados dentro da nossa jurisdição. Tá? O Paraguai talvez seja para nós um paraíso fiscal. Por isso que muito empresário está migrando, está mudando para Assunção, está indo morar no Paraguai. Já tem cidadania. Então. Justamente, por causa de alguns benefícios, né, do Mercosul. Sim, do Mercosul. Principalmente de importação. Muito empresário está indo para o Paraguai. Exatamente. Mas assim, o termo mas offshore ou paraíso fiscal também tem a ver com diversificação de investimento? Porque assim, a maioria das ilhas... para proteção sucessória, por exemplo. Então, mas a maioria das ilhas, por exemplo, quando você faz um aporte para lá, você dolariza isso, né? Você tem que converter a moeda. Então, o que acontece? O Brasil é um dos únicos países do mundo, isso está mudando a passos muito lentos, que a gente só tem conta na moeda local. Sim. Todos os países, e principalmente os países desenvolvidos, você escolhe a moeda que você quer na sua conta. Dólar, euro, dólar australiano, sei lá qual moeda mais. Então, você abre uma conta, uma empresa com uma conta corrente, porque a empresa é só um papel, né? Só uma pessoa jurídica. A empresa vai precisar de uma conta, vai precisar de alguma coisa. E você escolhe a moeda, tá? E se a gente pensar um paraíso fiscal, os Estados Unidos, pelo menos, é paraíso fiscal. É só abrir uma empresa em Delaware. Entende? Então, o que é paraíso fiscal ou não? Tá? Tudo bem, o Reino Unido não cobra impostos do cidadão de quem não é cidadão inglês em causa morte. Mas uma empresa dentro da jurisdição
britânica, ela paga impostos anuais, paga substância econômica, paga uma série de coisas. Então, a gente tem que entender para desmistificar. É igual eu falar, minha religião é tal, eu começo a meter o pau na sua religião, nunca li, não entendo o que você gosta lá dentro, entendeu? Então, e tudo bem, empresa no Brasil é difícil, lá fora é muito mais fácil, mas é um conhecimento específico, né? Para você entender. Por isso que é importante um bom planejador financeiro, para te falar, inclusive, a jurisdição. Uhum. Tati, agora falando de investimento, né? Tá. O brasileiro ainda tem uma cultura muito, vamos dizer assim, relativamente antiga, conservadora, de se investir em poupança. A grande maioria, se eu não me engano, é mais de 80% ainda investe em poupança, né? E imóvel. Exatamente. E a gente viu que pouco tempo atrás a Selic estava abaixo de 4, né? Que não rende nada. Se Deus quiser, vai baixar essa Selic. E agora quanto mais ela aumenta, pior a gente fica. Pior é para os investimentos, né? Não, e é agora bom para os investimentos, né? A gente volta a ser o tal do agiota, deixa o dinheiro no banco e recebe juros. Sim. Mas é ruim para o crescimento econômico. Sim. É ruim então, agora a Selic está alta, né? Já está mais de 13%. E isso automaticamente faz com que o rendimento da caderneta de poupança seja maior. Sim. Exatamente. Aí volta todo mundo para a poupança que não tem... Eu sou mais velha que você, né? Então, eu sou economista, trabalhei no Banco Central, trabalhei no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Brasil tem um histórico... Eu sou mais velha, infelizmente. Mas, assim, o Brasil tem um histórico de inflação pesada, entendeu? Então, e que hoje está voltando. Hoje é um grande monstro global. O Brasil está acostumado com inflação. Estados Unidos e Europa nunca viu a inflação que eles estão vivendo hoje, né? Então, assim, a gente sempre teve um histórico, não sei, por exemplo, você perguntar para os seus avós, por exemplo, tá? Ganhava o dinheiro hoje, tinha que sair correndo para o supermercado, porque semana que vem o feijão estava o triplo. Então, eram aquelas compras por isso que as casas brasileiras têm um tal da dispensa, você tem que lotar de comida, porque o seu salário mês que vem não vai dar para você comprar as mesmas coisas. Sim. Tá? Então, como o dinheiro não valia nada, para eu gerar valor para o dinheiro, eu compro coisas, né? Porque eu compro uma coisa, porque eu sei que ela vai valorizar, porque eu vivo num mundo inflacionário. Então, eu compro um imóvel. Ou eu deixo na poupança, porque eu acho que é segura. Mas quando o Collor foi lá, e aquela ideia daquele plano econômico da Zélia, e pegou o dinheiro da poupança, eu vi família que o pai se suicidou, cara. Que no dia seguinte ia pagar a casa, que juntou dinheiro a vida inteira para pagar a casa dos filhos, que mora, sabe? Foi uma coisa horrorosa. Então, o Brasil é uma jurisdição, uma das mais inseguras do mundo, que pode chegar um louco, independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é Jesus Cristo, sei lá, pode chegar um maluco lá e falar assim, não, agora eu vou assinar aqui, a minha caneta vai dizer que isso assim, assim vai acontecer. Né? Primeiro treinamento que eu fiz na Ilha de Man, na Inglaterra, fica ali 1 horinha de Londres, éramos em 11 consultores. O cara do priorado da Ilha de Man falou assim pra gente, vem cá, o brasileiro tem medo de mandar dinheiro para cá, né? A gente tem, porque o brasileiro é seguro, né? Eu falei assim, olha, para mim, insegurança ou incerteza é quando a gente desconhece. Aí o brasileiro fala, eu sou conservador. Aí ele diz assim, eu não imagino 2 ingleses conversando num pub. E aí, amigo, tudo bem, estou diversificando meus investimentos. Mandei um dinheiro lá para o Brasil. Cara, oi, como você está louco? Para você ter ideia, os marcos regulatórios do mercado em inglês tem 700 anos, amigo, que não muda. Se mudar, aquela rainha morre. Entendeu? Então a gente não consegue nem imaginar um lugar desse. A lei aqui é tudo maluquice. Então o cara acha que está seguro na poupança, que está seguro no imóvel. Mas então, o mercado está muito mais maduro. Era aí que eu queria chegar. Era assim, principalmente agora que a Selic está alta, aí ainda mais se vê vantagem em ter caderneta de poupança, né? Porque hoje poupança rende 13% ao ano. Mas qual que é a vantagem? Rende menos, né? Um pouquinho menos. Mas assim, qual que é a vantagem de se diversificar? Tá, eu vou falar matematicamente qual a diferença, por exemplo, de um CDB para uma poupança. Sim. Tá? A poupança ela rende mensal, então você tem que respeitar a tal da data de aniversário. Sim. Tá? Um CDB é um fundo de investimento, uma aplicação como um rende diário. Então, se eu apliquei hoje
e daqui a 30 dias eu resgato na poupança, ok, eu tive rentabilidade. Mas se no 35º dia eu resgato em um fundo de investimento, um CDB, uma aplicação comum, eu tenho até o 35º. Na poupança, eu perdi a rentabilidade daquele mês. Então, não é muito inteligente deixar na poupança se eu sei um pouquinho da lógica da história. Né? Mas é complicado, porque, por exemplo, eu tenho cliente que às vezes fala assim, por que aqui está beta, aqui está crédito? Infelizmente, a nossa base matemática e de educação financeira é muito precária no Brasil. E não é questão de classe social, entendeu? E infelizmente também nós mulheres, eu sempre falo assim, porque a gente pega muito, eu não gosto de dinheiro, meu marido, meu irmão, meu filho, não sei quem, mexe com dinheiro, deixei lá na poupança para nem saber disso. Talvez você já tenha ouvido mulheres falar isso. Por Sim. quê? Porque a gente era criada da seguinte forma, falar de sexo e de dinheiro, mulher saía da sala. Tá? Aí o pai morria, o irmão morria, divorciava, o pai ia embora, e aí? Ninguém sabia gerir. Como essa senhora que o marido dela faleceu, ela nunca tinha entrado numa agência bancária na vida. Entendeu? Então Ninguém era uma sabe fazer cultura nada. que a mulher era muito despreparada. Era não, até hoje é assim. Em alguns lugares, obviamente, que não. Outras famílias, não. Mas até hoje, se eu falar interior do Brasil, mulher, na hora de falar de dinheiro, sai da sala. Mas tem muita gente que vem quebrando barreira assim como você, né? Porque eu sou um dinossauro do mercado, um trem esquisito. Tati, muito obrigado pela conversa. Foi muito show, viu? Obrigadão. Obrigadão, pessoal.